noite. O Grêmio estreou com vitória na Copa Libertadores da América 2003. O 3-2 sobre o Pumas foi a largada para a edição número 42 da Libertadores, a 16ª com a participação de um time do Rio Grande do Sul. E nesse programa vamos ver a história dos gaúchos na competição. E ela começou com o Internacional. Campeão brasileiro de 1975, o Inter jogou a Libertadores de 76. No grupo com os paraguaios Olímpia e Esportivo Luquenho e com o Cruzeiro, o time gaúcho foi batido 2 vezes pelos mineiros e acabou eliminado logo na primeira fase. A Libertadores é uma competição bastante difícil, eu acho que principalmente porque, iniciando no princípio do ano, né, os jogadores estavam um pouco relaxados e eu acho que não estão ligados na competição, na importância da competição. Claro que sabíamos que na Libertadores era importante, mas sempre em início de temporada, muitos times, a maioria, fica relaxado, principalmente depois de uma conquista do Campeonato Brasileiro. Eu acho que isso aí deve ter influído, porque o time era muito bom, mas na Libertadores nós não conseguíamos sucesso. As estreias numa competição como essa não costumam ser felizes. O Juventude teve uma única participação em 2000. O campeão da Copa do Brasil até começou bem, vencendo o Nacional do Equador por 1-0. Mas depois levou 5-1 do Strongest, 3-0 do Palmeiras e 2-0 do Nacional. A vitória de 4-0 sobre o Strongest amenizou a decepção. Um empate em 2-2 contra o Palmeiras marcou a despedida da competição. Em 1982, também o Grêmio fracassou na primeira experiência de Libertadores. Diante do São Paulo e os uruguaios Peñarol e Defensor, o Grêmio conseguiu apenas uma vitória, justamente contra o time que acabou conquistando o título. O tricolor fez 3-1 no Peñarol, mas perdeu por 2-1 do Defensor em casa, marcando uma melancólica despedida. A Libertadores era mais difícil do que hoje, porque as dificuldades antes eram maiores, porque não tinha nem exame antidoping, né? Então sempre era muito difícil jogar, principalmente contra os uruguaios e os argentinos, né? Longe de ser um estreante, o Grêmio deu vexame em 1990. Num grupo de 4, em que 3 se classificavam, o tricolor foi incapaz de vencer os paraguaios do Olímpia e do Cerro Porteño e foi eliminado de cara. Em 93, em sua última participação numa Libertadores, o Inter também foi o 4º entre 3 que se classificavam. As goleadas sofridas de 4-2 diante do América de Cali e de 3-0 do Flamengo deram um gosto ainda mais amargo à eliminação. Mas nada foi pior para os colorados do que a decepção de 1989. Vice-campeão brasileiro, o Inter começou perdendo em casa para o Bahia. Mas vitórias no Beira-Rio sobre os venezuelanos do Táchira e do Marítimo garantiram vagas nas oitavas de final. Contra o respeitado Peñarol, o Inter aplicou uma surpreendente e histórica goleada de 6-2, com destaque para o artilheiro Nilson. No jogo de volta em Montevidéu, nova vitória, 2-1. Nas quartas de final, sufoco contra o Bahia. Vitória apertada de 1-0 no Beira-Rio, gol do uruguaio Diego Aguirre. E empate em 0-0 na Bahia. Vieram as semifinais e a vitória em Assunção por 1-0 contra o Olímpia fez todos acreditarem que o título estava próximo. Mas a tragédia aconteceu no Beira-Rio. Num jogo em que podia empatar, o Inter saiu atrás. Mas buscou o empate. Levou o segundo e buscou o empate novamente. Nilson, a esperança de gol, perdeu um pênalti que resolveria a partida. Aí, o Inter levou o terceiro e não buscou mais. A decisão da vaga foi para a disputa de pênaltis.
e os paraguaios fizeram a festa. Foi uma tristeza muito grande para mim, porque eu tinha feito também o gol de bicicleta, eu ia ficar na história do Inter, né? Há 2 anos tinha sido vice-campeão em 87 e 88 com o Inter. Tinha uma imagem já, não só eu como grupo, como eu falei. E a gente conquistasse a Libertadores, então seria importantíssimo. E o pior foi o outro dia, que saiu uma mensagem no jornal: de bicicleta não vai a Tóquio. Se a gente ganhasse, fosse para a final, né, obviamente iríamos ganhar, porque estava muito bem, estava com a confiança muito grande. Aí saiu uma mensagem, eu lembro como se fosse hoje, tem até esse recorte, não em mãos aqui, mas que dizia: a torcida do Grêmio, gozando de bicicleta, não vai a Tóquio. Então foi bastante triste. O Grêmio chegou a 2 semifinais, em 1996 e 2002. Em 96, o time era quase o mesmo que havia sido campeão da América no ano anterior. A estreia foi já nas oitavas de final contra o Botafogo. Depois de um empate em 1-1 no Rio, veio a vitória por 2-0 em Porto Alegre. Nas quartas de final, goleada no Corinthians em São Paulo, 3-0, com 2 do Matador Jardel. No jogo de volta, a derrota por 1-0, sem problema. Nas semifinais, diante do América de Cali, a vitória por 1-0 foi magra. E nem o gol de Jardel impediu a derrota por 3-1 na Colômbia, eliminando o time gaúcho. Nós tínhamos um jogo da Libertadores, semifinal de Libertadores, olha só o que eu estou dizendo. Semifinal de Libertadores, Grêmio e América de Cali, numa terça-feira, e numa quinta ou numa sexta, Grêmio e Palmeiras pela Copa do Brasil, um jogo que não valia tanto. E simplesmente o torcedor optou pelo jogo contra o Palmeiras, pela rivalidade. O que aconteceu? O Grêmio ganhou apenas de 1-0 o jogo contra o América de Cali aqui, num jogo em que tinha 20 mil torcedores, onde tinha que ter 60, né? Isso marcou muito para mim naquele ano. O time ganhou apenas de 1-0 e chegou lá e perdeu o jogo e perdeu a classificação, né? E tenho certeza que se tivesse tido 60 mil como teve no jogo depois, pela Copa do Brasil contra o Palmeiras, a gente tinha ganho de 3-4-0 desse mesmo time, nós ganhamos apenas de 1, e aí perdemos a chance de disputar outra final de Libertadores, porque o torcedor optou por um jogo, devido à rivalidade que existia entre Grêmio e Palmeiras, do que uma semifinal de Libertadores. Em 97 e 98, a sorte do Grêmio foi a mesma. Caiu nas quartas de final para um time brasileiro e esse time acabou sendo campeão. Num ano foi o Cruzeiro e no outro o Vasco da Gama. No ano passado, o Grêmio passou bem pelos bolivianos do Oriente Petroleiro, os paraguaios do 12 de outubro e pelos peruanos do Cienciano. Com 2 exibições de luxo, bateu o River Plate em Buenos Aires por 2-1 e goleou os argentinos no Estádio Olímpico, 4-0. Nas quartas de final, a coisa foi apertada, 1-0 no Olímpico contra o Nacional do Uruguai e empate em 1-1 em Montevidéu. Nas semifinais, a história lembrou o Inter de 89. O adversário era o mesmo Olímpia, que venceu o Grêmio no Paraguai por 3-2. No jogo de volta, o tricolor fez apenas 1-0 e ficou na dependência dos pênaltis. Pela segunda vez em Porto Alegre, numa semifinal de Libertadores, os paraguaios levaram a melhor.